Maria Gonçalves Cajada, uma bruxa no Brasil. Esse é o Resenha Épica, eu sou Raul Trindade. Por aqui a gente sempre conversa sobre assuntos legais de história, coisas legais de saber. E hoje, dando aí uma tropicalizada nesse clima de Halloween, vamos falar sobre uma bruxa que existiu aqui no Brasil. Baseada aí numa história real, baseado nos documentos, no processo inquisitorial, que está lá na Torre do Tombo de Portugal, o processo número 10.748, que fala dessa mulher, a Maria Gonçalves, que viveu aqui no Brasil e que aqui ela foi, processada, investigada e condenada por causa dos feitiços que ela fazia. Ela viveu principalmente na cidade de Salvador, onde se tornou muito conhecida, onde foi muito procurada pelas pessoas ali do local, para resolver os seus problemas do cotidiano. Problemas de amor, de saúde e de dinheiro também. A gente está falando aqui daquele período do século XVI, do final do século XVI. Século em que ocorreu a Reforma Protestante, também a Contra-Reforma, momento em que o Brasil é uma colônia portuguesa ainda em desenvolvimento, ainda com desenvolvimento vagaroso, digamos assim. As cidades, os locais onde o governo português conseguiu se estabelecer um pouco melhor, ficavam no litoral do Brasil. Salvador é a capital do Brasil nesse momento. E a principal atividade econômica realizada pela metrópole é a produção de cana-de-açúcar. A própria cidade de Salvador, onde se passa a maior parte da história que a gente vai conversar hoje, era uma cidade pequena, com casas de barro, com paredes coladas umas nas outras, com telhado de palha, ocasionando aí um ambiente sem nenhum tipo de privacidade, onde era muito fácil bisbilhotar a vida do vizinho, saber que tipo de práticas estavam acontecendo ali dentro, que tipo de livros estavam sendo lidos, que tipo de palavras estavam sendo ditas. O que favorecia muito é você dedurar aquela pessoa que você não gostava tanto, quando tinha aí esse processo de inquisição, um processo inquisitorial. Vamos para nossa personagem, a Maria Cajada. Ela vai ganhar um apelido terrível aqui no Brasil, que era Arde-lhe o Rabo. É isso mesmo. Talvez uma sexualização da sua imagem feminina e também uma associação ao demônio, as chamas do inferno. A Maria Gonçalves ela era portuguesa. Ela vivia na cidade de Aveiro. Ela era casada lá em Portugal com um cara que se chamava Gaspar Pinto. O marido dela era um marinheiro. Lá em Portugal, ela cometeu 2 crimes. Ela botou fogo em 2 casas e teria jogado um recipiente, uma botija que era usada para carregar líquido sobre um juiz da terra. E aí a pena dela foi o degredo. Ela foi mandada para o Brasil como uma forma de punição. O degredo a gente conhece bem. Tem aquela história, né, que o Brasil foi colonizado por degredados, por bandidos que Portugal queria mandar para fora. Isso não é bem toda a verdade, mas de fato, muitos dos condenados lá em Portugal vieram cumprir pena aqui na colônia. E a Maria Gonçalves foi uma dessas. A princípio, ela foi mandada para Pernambuco, onde ela fica por alguns anos e onde ocorre a segunda degradação. Ela é mandada para a Bahia, porque lá em Pernambuco ela já foi acusada pelo vigário de feitiço. Inclusive sofreu ali uma punição humilhante de ficar à frente da igreja segurando uma vela na mão, de maneira que ela se arrependesse ou fosse humilhada pelos atos de feitiçaria que ela teria praticado. Então ela é mandada para a Bahia e vai viver em Salvador. E é lá em Salvador que ela adquire a fama que ela teve, o conhecimento ali pela localidade, como uma bruxa, como uma feiticeira que tinha poderes e capacidades de mudar e interferir no destino das pessoas através de um movimento sobrenatural, né? Através de um mover ali nas artes mágicas da feitiçaria. Os principais clientes da Maria Gonçalves eram mulheres que queriam amansar os seus maridos, que estavam em busca de conquistar um amor, ou talvez de fazer mal a alguém, matar uma pessoa. Também haviam pessoas que a procuravam para ter sorte no jogo e vários outros problemas da vida corriqueira. Chama muito a atenção essa questão de amansar o marido, né? Boa parte dos motivos que levaram aos feitiços acontecerem, boa parte das pessoas que procuravam, não só a Maria Gonçalves, mas outras feiticeiras que também foram encontradas aqui pelo Brasil nesse processo inquisitorial, eram os feitiços de amor. E esse negócio de amansar o marido deixa a gente entrever que essas relações matrimoniais elas eram marcadas talvez pela violência. Que essas mulheres tinham um desejo
de impedir, de interromper essa violência pelos meios mágicos. E uma outra coisa que é possível inferir dessa história é que ela era portuguesa, ela veio de Portugal e trouxe consigo essas crenças. Apesar de a gente estar falando de um momento aí de um catolicismo hegemônico, né, em Portugal, um catolicismo que era mais presente na vida das pessoas, ainda haviam outros lugares do sobrenatural, outros lugares que as pessoas poderiam recorrer para resolver os seus problemas mais imediatos, que talvez a igreja, que talvez a religião oficial não estivesse resolvendo. Talvez as orações, as rezas, não tivesse conseguindo resolver. E aí essas pessoas utilizavam das suas crenças mais íntimas, né? Talvez por desespero, procuravam pessoas como a Maria Cajada, alguém que está ali na casa do lado, alguém que é uma pessoa do povo, que se conhece, que se vê na rua, e cuja fama vai passando de boca em boca, e cada um que conta história aumenta um pouquinho, né? E ela foi se tornando aí essa feiticeira que a gente conhece através do processo inquisitorial. Ela tinha o hábito de falar falas bem ofensivas, bem jocosas em relação aos bispos locais, falando que eles não eram coisa nenhuma, que eles não tinham poder nenhum, e que ela também tinha condições de mover, né, no sobrenatural, com os diabos que ela conversava. A Maria, ela era afrontosa. Ela dizia que, como um gato, ela sempre cairia de pé, e que ela levava, amarrados aos cabelos, ossos de enforcados, e que isso faria com que a justiça nunca chegasse a ela, e que ela não tinha medo nenhum de sofrer qualquer tipo de punição pelos atos de magia que ela praticava. Nós conhecemos a história de Maria Gonçalves porque em 1591, um inquisitor chamado Heitor Furtado de Mendonça, ele desembarca no Brasil na primeira visitação da Inquisição, lá em 1591, finalzinho do século XVI, e passa ali a investigar esses atos que eram considerados pecaminosos ou contrários à fé católica. Haviam algumas práticas que a igreja tinha prioridade para perseguir, para impedir. Os chamados cristãos novos, que eram judeus convertidos ao catolicismo, mas que muitos ainda praticavam suas antigas crenças, muitos deles vieram para a colônia portuguesa, vieram aqui para o que veio a se tornar o Brasil, buscando um pouco mais de liberdade por causa da distância com a metrópole, para praticar as suas crenças. A Inquisição procurava muito essas pessoas para saber se eles ainda tinham as suas práticas judaicas antigas. Também os atos ligados ao matrimônio e à sexualidade, né? A homossexualidade, o concubinato, as práticas sexuais que a igreja não aprovava. Tudo isso também era motivo ali de investigação pela igreja. E, é claro, o nosso tema de hoje, os feiticeiros, os bruxos, aqueles que se colocavam ali como uma possibilidade, né, de ação mística, de ação mágica. O problema é que a igreja, ela exigia esse monopólio do sobrenatural. Não poderia haver nenhuma ação nesse mundo místico, fantástico, religioso, que seja, que não fosse controlado pela igreja e pelos seus representantes. Então nós vemos esse processo de caça às bruxas como uma maneira de exercer esse monopólio sobre o que é considerado sobrenatural, sobre aquilo que é considerado essa parte do aspecto religioso, místico, que cada pessoa muitas vezes desenvolve e procura de uma maneira. No início da visitação do Heitor Furtado de Mendonça, ele estabeleceu o chamado Período da Graça. O que era isso? Durante um mês, as pessoas poderiam procurar a igreja para se confessar, para falar dos seus pecados, para também delatar algum tipo de pecador, né? Alguém que esteja desrespeitando aí os preceitos da igreja, e as suas penas seriam mais leves, não sofreriam penas tão pesadas. E durante esse período, 6 pessoas apareceram para delatar, para denunciar a Maria Gonçalves Cajada. Todas essas pessoas haviam sido clientes dela e tinham algum contato em menor ou maior grau com as práticas que ela exercia. Algumas parecendo ser quase que como aprendizes dos seus feitiços, das suas ações mágicas. Uma dessas mulheres foi Catarina Fernandes, que tinha 2 filhas casadas com 2 genros que ela não gostava muito. A um deles, ela pediu que Maria Gonçalves fizesse algum encantamento para que ele morresse, para que ele viesse a falecer,
e o outro ela pediu que desse uma boa vida à outra filha. Então, mais uma vez aí percebendo essa relação de amor, né, os problemas cotidianos aí aparecendo. Diante dessas denúncias que foram feitas em relação a Maria Gonçalves, nós podemos conhecer algumas das práticas que foram relatadas. Algumas delas dizem o seguinte: que à meia-noite, Maria andava nua da cintura para cima pelo seu quintal, abria a porta que dava para o mar e lá ela falava com os diabos, enterrava e desenterrava botijas, tinha ali momento de interações com os demônios e que ela voltava desse lugar completamente destruída, descabelada. Essas ações da Maria Gonçalves quase sempre elas estão relacionadas com a natureza. Em outros momentos, ela ia para o meio das matas, desenhava ali aquela estrela de Salomão, e lá ela também fazia seus rituais, também fazia ali as suas práticas que a consagravam como feiticeira nesse momento aí do Brasil colonial. Também foi dito que ela costumava mergulhar ao mar em busca de objetos para serem utilizados em seus rituais mágicos. Além disso, ela também utilizava candeeiros, botijas, um caldeirão que não podia faltar. Ela também tinha uma espécie de mesinha que a crença dizia que quem se sentasse com ela a essa mesa e tocasse a mesa ao mesmo tempo que ela, ficava ali enfeitiçado e faria tudo o que ela quisesse. E ela também vendia umas chamadas cartas de tocar, que seriam cartas para conseguir conquistar a pessoa amada. Ela faria ali um feitiço nessa carta e a pessoa entregaria essa carta para quem ela quisesse conquistar, para quem ela quisesse o amor. E dessa forma a pessoa conseguiria o bem-querer dessa outra. O que é muito interessante, porque ela vendia essas cartas por alguns tostões. É claro que ela cobrava por todos os serviços que ela praticava, não é verdade? Além disso, ela também se utilizava de ossos, botões, pedaços de panos, galinhas, ratos, sapos que não podia faltar, azeites. Lembra muito aquelas historinhas de bruxaria, né, dos contos de fada, das patas de rato, olhos de rã e não sei o que lá. Em relação, por exemplo, ao genro lá da Catarina Fernandes, que ela pediu que o genro desaparecesse, Maria Gonçalves pediu que ela trouxesse uns botões e um pedaço de pano da roupa desse genro, que ela torrou até que virasse pó, fez ali uns feitiços, devolveu a pessoa que encomendou, né, a Catarina, para que ela espalhasse esse pó por baixo dos pés desse genro, por locais em que ele passasse. E o curioso é que essa mesma Catarina Fernandes, ela começou a cobrar Maria Gonçalves porque o feitiço não fazia efeito, não acontecia logo que ela pediu. E essa dizia que tivesse calma, que era muito perigoso o trabalho com que ela fazia, o trato que ela tinha com os diabos, que isso tudo trazia muito perigo para ela. E assim ela ia enrolando e conseguindo às vezes cobrar 2, 3 vezes por um mesmo trabalho de feitiço que ela fazia para as pessoas. Como ela foi denunciada ao Tribunal do Santo Ofício, ela teve que comparecer diante ali do inquisidor. E quando ela é obrigada a se explicar por que ela fazia isso e tal, é interessante porque ela diz que tudo que ela fazia era para conseguir dinheiro, que ela enganava as pessoas com esses feitiços, baseado ali nas crenças que elas tinham, para conseguir sobreviver aqui na colônia portuguesa. O que faz algum sentido, afinal era uma mulher sozinha, degradada por um lugar que ela praticamente não conhecia ninguém e que tinha que dar um jeito de sobreviver. E o jeito que ela teria achado foi esse, enganar as pessoas com esses feitiços falsos. Mas será mesmo? Será que a Maria Gonçalves, quando ela se vê diante do Tribunal da Inquisição, será que ela disse isso, de que tudo que ela fazia era enganar as pessoas, eram feitiços falsos, que ela torrava ali uns pós e dava para as pessoas com o intuito de conseguir dinheiro delas? Ou será que ela realmente acreditava que ela tinha esses poderes sobrenaturais? Será que ela realmente se achava detentora, né, desse conhecimento místico, dessas capacidades? Isso talvez a gente nunca saiba e dependa da nossa interpretação. Mas o fato é que algumas pessoas acreditavam de fato nela, o que fez com que ela fosse bem procurada ali à época. E aí tem um detalhe que é muito interessante. Como ela dizia que lá diante dos inquisidores que os seus feitiços eram falsos, eles não poderiam ter causado mal nenhum a ninguém. E chama a atenção porque ela fala de dentes de cavalo marinho. Segundo ela, aqueles ossos que ela dizia trazer enrolados no cabelo não eram ossos de enforcados coisa nenhuma, eram apenas dentes de cavalo marinho. Mas cavalo marinho nem tem dente.
Esse foi um dado que me chamou a atenção e eu não soube entender exatamente o que significa. E nas pesquisas que eu fiz eu não achei nenhuma informação que explicasse exatamente. Provavelmente são dentes de algum outro animal marinho ou talvez algum objeto místico, né, relacionado a alguma crendice aí de algum animal místico que possa viver no mar. Mas o fato é que dentes de cavalo marinho não existem. E também é um dos objetos mágicos que é listado ali durante o processo que ela utilizava nesses feitiços que ela costumava fazer. Diante do processo que foi movido contra ela, no dia 23 de janeiro de 1593, ela foi sentenciada pelo Tribunal do Santo Ofício. Ela foi obrigada a permanecer de pé segurando uma vela durante toda a missa em que a sua sentença foi lida. Naquele momento, ela usava uma carocha, que é que nem aquele chapeuzinho que o pica-pau usa lá, um chapeuzinho pontudo, que era um sinal de humilhação, um sinal de reconhecimento, né, dos seus erros diante da igreja, diante da comunidade. E lá ela foi sentenciada novamente ao degredo. Dessa vez ela foi degredada para Portugal, obrigada a voltar para o marido. Ou seja, a sentença dela foi viver de novo com o marido em Portugal. Vejam, essa mulher ela foi degradada por 3 vezes. De Portugal para Pernambuco, Pernambuco para Bahia e depois da Bahia de volta para Portugal. O que é bem curioso. Ela também foi obrigada a cumprir penitências espirituais. Ela não sofreu nenhuma punição física, né, os açoites, porque ela se encontrava doente à época ali da sentença. E tudo isso serve para a gente entender, para a gente perceber como a igreja lidava com essas pessoas, né, que se colocavam nesse aspecto aí do mágico, né, do religioso. Essa humilhação pública que foi estabelecida contra Maria Gonçalves mostra ela se colocando como uma falsária, como uma pessoa enganadora, publicamente, diante da igreja, se submetendo ali ao poder da igreja naquele momento. Então, a Inquisição, ela exerce também essa função aí para aquela sociedade da época, que era reduzir essas pessoas que apresentavam outras formas, né, de religiosidade, outras formas de misticismo, ao poder da igreja. E a própria sentença da Maria Gonçalves mostra isso bem pra gente. Espero que vocês tenham curtido essa história dessa mulher que foi demonizada aí por causa dessas suas práticas mágicas no período colonial. Se ela era de fato uma bruxa poderosa ou uma charlatã enganadora, eu vou deixar aí com que vocês decidam. Mas se você tá aqui, eu sei que você gosta de história, não esquece de se inscrever no canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, vai lá no Spotify também, segue a gente, deixa lá uma avaliação legal, porque a gente tem podcast e outros episódios. E é isso, pessoal. Abraço e até a próxima.